tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Isabela Cruz, eu sou uma mulher branca, eu tenho um rosto oval, eu tenho cabelos cacheados, preto, ele está preso em um rabinho de cavalo. Eu sou psicóloga, sou mãe do Tatá, de 2 anos, e atualmente sou gerente de inclusão de pessoas aqui no Mercado Livre. E a gente tem um propósito muito bacana, que é se tornar a empresa mais diversa e inclusiva da América Latina. E assim, dessa forma, a gente democratizar as perspectivas dos nossos milhares, né, de usuárias, usuários e usuários. Então, é uma missão muito nobre que me conecta muito com o propósito. E também, para mim, hoje é um prazer estar participando do maior evento de tecnologia e dados para impacto social do Brasil, e com esse convite, né, que me faz refletir muito, mergulhar nas profundezas de conversas que importam e trazer o tema de diversidade, equidade e inclusão para cá realmente está totalmente conectado com essas conversas que importam. E mergulhar, de fato, é um desafio, né, requer coragem. E eu com certeza estou aqui com pessoas de muita coragem, que me inspiram muito, né? Estou até um pouco nervosa aqui de mediar esse painel, gente, porque de fato vocês são pessoas que causam muito impacto na vida de milhares de brasileiros, né? E fazem uma transformação muito importante. Então, obrigada por me receberem aqui para essa mediação. E eu começo, então, pedindo para que vocês se apresentem, contem um pouquinho das suas perspectivas, da sua trajetória, né? Por que diversidade e inclusão importa para vocês? Eu acho que é super legal a gente já começar conectando com a temática. E por que vocês entendem que diversidade, equidade e inclusão é um imperativo de negócio nas organizações? E eu convido, então, a Márcia Rocha para começar essa conversa. Márcia, seja bem-vinda. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Márcia Rocha, eu sou uma trans, tenho 1,80 m de altura, embora não apareça na câmera, tenho cabelos pretos, hoje estão meio brancos, mas eu pinto, tá, gente? Não conta pra ninguém. Estou usando uma blusa dourada com uma parte lilás, brincos dourados, e sou de pele clara, branca, né? Sou coordenadora do projeto Transempregos, sou advogada, e como fundadora do Transempregos, eu lido com muitas multinacionais, com muitas empresas. Nós atingimos agora 1.350 empresas parceiras. O Transempregos é um projeto totalmente gratuito que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho, né? E é o importante, né, que eu respondendo a sua pergunta, por que é importante a diversidade. Só para dar uma ideia, o Brasil tem 56% de pessoas, 52% de pessoas, 56% de pessoas negras, 52% de mulheres, tem PCD, pessoas com deficiência, tem LGBTs, né? E você olha para as empresas, para os cargos mais altos nas empresas, para o judiciário, para a política e para qualquer departamento de liderança de qualquer setor, sempre vai ter um homem branco, cis, hétero, que não é trans, né? Hétero, e geralmente de classe média, que estuda nas melhores escolas, né? Estuda inglês desde pequeno, né? Isso é uma porcentagem muito pequena da população, que é quem está no comando de todos os setores, né? E não é justo, né? E não é bom para os negócios também. Depois a gente pode até voltar a falar disso, por que é importante para as empresas, mas é importante para o país, é importante para todo mundo ter oportunidades, ter possibilidade de crescer, de se desenvolver. E eu acho que é isso que a gente fez, trabalho que a gente vem fazendo gratuitamente já há 8 anos, né? E com bastante resultado. Acho que as pessoas estão acordando para o fato de que a diversidade é importante. Maravilha, Márcia, obrigada. Carla, passo para você se apresentar e contar um pouquinho, né, na sua perspectiva, por que diversidade, equidade e inclusão é um imperativo de negócios nas organizações. Bom, tudo bem? Estou aqui com o meu filho, né? Então, pandemia acontece dessas, a gente tem que se virar. O Ícaro está aqui, vou começar que tem um bebezinho no meu colo. Meu nome é Carla, sou cofundadora do programa, estou aqui com uma blusa verde, com o Ícaro no colo, que está querendo aparecer um pouquinho, uso óculos, e estou aqui para falar um pouquinho do que a Reprograma vem fazendo, pensando em como trazer mulheres para a tecnologia. É evidente que falta mão de obra na área da tecnologia, e mais do que isso, que a gente também
precisa de... E quando tem uma colo, tem um bebê no colo, né? E aí a gente também precisa, num cenário como esse, se a gente falta mão de obra na tecnologia, falta muito mais a questão do gênero em si, e a gente tem olhado para isso. Queria dar um oi para todo mundo. Obrigada, Carla e Ícaro, sejam bem-vindos. Morris, passo para você, então, para se apresentar e também trazer a sua perspectiva do porquê diversidade, equidade e inclusão importam nas organizações. Obrigado, Isabela. Prazer estar aqui com vocês. Quero dizer primeiro que eu estou em casa aqui porque sou não só fã, mas sou Leber, né? Já participei do Lab, do Social Good e outros programas também já há bastante tempo. Foi quando eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo social. Então, muito bom estar aqui num painel tão bacana, com pessoas que eu admiro tanto. Bom, me apresentando, eu sou um homem branco, cabelo castanho, já meio grisalho, curto, uma barba curta, rala. Estou com uma camisa polo azul clara, sentado aqui no escritório que é o coworking, onde fica a Mature. Então, atrás de mim tem mesas com cadeiras, janelas e luzes. E eu tenho hoje 38 anos e trabalho justamente com a questão da diversidade etária, né? E quando eu comecei, tinha pouco mais de 30 anos, comecei a olhar para isso muito inspirado pela história da minha avó, que trabalhou até os 82 anos. Uma pessoa sempre muito ativa, muito trabalhadora, e estava super bem trabalhando com 82 anos. Quando ela parou de trabalhar, aí sim a saúde dela decaiu e muito rapidamente. E eu comecei a me interessar pelo tema, fiz trabalho voluntário, comecei a estudar o assunto e descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais acelerada, e pouco se falava sobre isso. Quanto mais eu fui conhecendo essas pessoas e essa questão, eu percebi que o preconceito etário é muito forte, era e continua sendo muito forte no mercado de trabalho e na nossa sociedade como um todo, e que as pessoas, a partir de uma certa idade, principalmente 50 anos, passam a ficar praticamente invisíveis no mercado de trabalho. E aí eu conheci pessoas que com essa idade sofriam, né, pela falta de oportunidades, ficavam tristes, deprimidas, né, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que minha avó, nem aposentadas ainda. Então, assim, em 2015, eu criei a Mature como Mature Jobs, como plataforma para ajudar na recolocação de pessoas com mais de 50 anos. Fizemos 6 anos agora com muitos aprendizados e, felizmente, é um assunto que agora as empresas estão começando a olhar, né? É bem recente esse tema no mundo organizacional, na agenda de diversidade e inclusão das organizações, mas é um assunto que é urgente. Nossa população está envelhecendo, a gente está vivendo mais, tendo menos filhos, né? A força de trabalho está envelhecendo, mas o preconceito com relação à idade, ele ainda é aceito, né? E muito praticado. Então, é algo que a gente tem feito muito, sensibilizar as empresas e lideranças sobre isso. E hoje a gente já tem grandes cases para contar aí, para inspirar outras empresas. Mais de 160 mil pessoas cadastradas, onde a gente também ajuda essas pessoas a se capacitarem, não só para conseguir emprego, mas para empreender, trabalhar por conta própria, já que o número de vagas ainda é baixo, né? Mas o nosso foco principal são as empresas, onde além de divulgação de vaga, processo seletivo, a gente hoje em dia faz muito treinamento e consultoria, porque a maioria das empresas está começando a se conscientizar a respeito disso e criando aí os pilares de gerações, os primeiros programas de inclusão 50+. Então, esse é o resumo do que a gente faz. Que bacana, obrigada por trazer. Eu vou começar então aqui fazendo algumas perguntas e vocês fiquem bastante à vontade para, enfim, incluírem também alguns outros pontos que vocês acharem importantes. Vou voltar para a Márcia, então. E, Márcia, muitas pesquisas, né, têm nos revelado uma situação que a gente já sabe, né? Que diversidade mais inclusão gera inovação para as organizações, né? Mas, ainda assim, mesmo sabendo dessas pesquisas e sabendo da importância, né, da valorização da diversidade, a gente ainda vê a agulha se mexendo muito lentamente. Né, como você falou, 56% da população se autodeclara preta ou parda, 52% é de mulheres, mas a gente não vê ainda esse balanço dentro das organizações. Pensando no marcador social, né, no qual você traz muito mais a sua experiência, né, na questão LGBTQIA+, ou
né, das pessoas trans. O que você hoje tem principais desafios de empregabilidade e as oportunidades para a gente acelerar esse processo de inclusão nas empresas? Bom, desafio, o obstáculo é o preconceito, né? O que a gente quiser acabar com ele mesmo. E a discussão dessas questões é o que está acontecendo, é o que nós temos feito, né? Eu faço isso todos os dias. A gente precisa discutir, a gente precisa mostrar, a gente precisa tirar debaixo do tapete, porque durante muito tempo ficava se jogando para baixo do tapete a questão, não vamos falar disso, isso é bobagem, feminismo é bobagem, né? Questão racial, racismo no Brasil não existe, né? Então, são questões que a gente precisa trazer à tona e discutir, mostrar e discutir. É isso, principalmente. Agora, como você disse, é bom para os negócios, porque a partir do momento que você não vai só contratar, procurar as lideranças, principalmente, e 5% da população, você tem uma gama muito maior de pessoas com experiências diferentes, com vivências diferentes, de idades diferentes, né? Vou falar aqui da ideia, né? Que foi falado, que é importante também, mas as pesquisas mostram que não é só que é importante, que dá renda, rende mais, você aumenta a perspectiva, as visões de mundo, problemas, para achar soluções dos problemas, criatividade, como você falou, a imagem das empresas melhora, porque você se vê ali, né? Você não é mais você olhar para uma empresa e só ver aquela pessoa que você não te espelha, né? Então tem uma série de motivos para ser mais rentável, mas é provado que quanto mais diversa a empresa, mais ela tem produtividade. Então isso é fundamental. Ótimo. E, Márcia, quais são os principais discriminações, né, que as pessoas trans sofrem? E, enfim, como que a gente aprende mais sobre ser pessoas mais inclusivas, pensando na questão de identidade de gênero, por exemplo? O grande problema é o viés inconsciente. Você não tem consciência. Você acha que você não tem preconceito. Você acha que não tem problema. E aí você, falando de recrutamento nas empresas, né, as pessoas... Não adianta CEO, várias vezes eu vi isso, CEO da empresa vai, eu quero que contrate trans. Mas não contrata, porque lá na ponta a pessoa tem preconceito. Não foi porque é trans, é porque não é, né? Entende? E outra empresa, de repente, contrata essa pessoa e fica extremamente satisfeita. Então, isso mostra que realmente havia algum gargalo ali, alguma coisa. E é viés inconsciente, é muito difícil de ter a consciência e de romper isso, que é com informação, na verdade, porque preconceito não é. A gente precisa levar informação, a gente precisa instruir, a gente precisa mostrar para a sociedade como um todo, não estou falando de empresa, estou falando de recrutamento, mas para a sociedade como um todo. Né? Tem mãe que expulsa filho de casa porque é homossexual, porque é gay, né? Porque é trans. Então, isso ainda acontece demais, a gente tem que romper isso, a gente precisa mostrar que são pessoas que têm uma característica humana, como todas essas outras que a gente citou aqui, e que precisam ter direito à vida, a amar, a trabalhar, como é que faz sem trabalhar, né? Então, você tem direito a ter uma família, a amar, a ter filhos, etc., como todos os demais, a gente só quer equidade. Verdade, Márcia, obrigada. E tem uma pesquisa, né, acho que é do Ibope, que fala que 2 em cada 10 brasileiros dizem que não tem preconceito. No entanto, 73% das pessoas já afirmaram ter tido, né, comportamento homofóbico, LGBTfóbico, racista, machista. E a conclusão é que existe preconceito, mas o preconceituoso não sou eu. Né? Então, de fato, né, quando você está inconsciente, né, eu não me dou conta, porque também a partir do momento em que eu me dou conta, eu tenho que ter uma responsabilidade de transformar esse cenário. Então, trazer a consciência, se não sei, preciso aprender sobre isso, realmente acho que é o passo que a gente precisa dar para ser mais inclusivo, né? Obrigada. Vou passar para o Morris, então, gente. E vocês que estão nos assistindo também, se tiverem perguntas, vão enviando, que assim que a gente finalizar esse primeiro bloco, a gente abre para que os nossos painelistas respondam para vocês. Mas eu queria trazer um pouco assim, conexão do que Márcia falava, e pensando, né, que somos seres complexos, né? Não somos somente trans, ou somente mulher, ou somente estamos envelhecendo.
Você observa, dentro da questão etária, que existe alguma pirâmide, assim, ou algum nível de exclusão maior ou menor quando eu considero a interseccionalidade, né? Se eu sou uma mulher negra, trans, com 60 anos, eu sofro mais preconceito do que, né, um homem branco com 60 anos, por exemplo. Isso acontece, não acontece? Como tem sido a sua experiência em observar essa interseccionalidade de geração e outros marcadores sociais da diferença? Legal, legal. Ótima pergunta, porque de fato a questão da idade, ela se junta e se soma com outros preconceitos, né? Ela é transversal, porque na verdade todos nós vamos envelhecer, né? Com sorte todos chegaremos lá. Então, independentemente de raça, condição social, opção sexual, o que for, né? Todos nós vamos envelhecer. Então, uma pessoa que já sofre preconceito, como uma mulher negra, por exemplo, que já tem muito mais dificuldade do que um homem branco no mercado de trabalho, se ela tiver mais do que 50, 60 anos, então, fica muito mais difícil. LGBT, mesma coisa, pessoa com deficiência, mesma coisa, e por aí vai, né? Então, de fato, essa interseccionalidade é muito importante da gente falar e discutir, e sempre lembrar dessa questão etária, porque, como eu falei, o tema da diversidade etária, geracional, ele é novo nas organizações, né? Estou começando a falar, tem organização que ainda não trabalha isso. Mas sempre que a gente fala de todos esses outros pilares, a gente não só pode, como deve falar também da idade, porque todas as pessoas, né, que estão aí, todos nós estamos envelhecendo, mas quem já passou de uma certa idade tem mais dificuldade ainda. E para a mulher, o preconceito etário ele começa muito mais cedo. A mulher sofre realmente isso de uma forma mais cruel, principalmente no mercado de trabalho, mas não só, né? Porque a questão estética ainda pesa muito na nossa cultura, né? Então a gente vê que isso dificulta bastante as mulheres, tanto para ingressar no mercado de trabalho a partir de uma certa idade, como para continuar no mundo corporativo também, depois de uma certa idade, né? E é uma coisa muito absurda quando a gente para pensar nisso, só que no nosso dia a dia, às vezes a gente quase que não percebe, não se dá conta, porque é algo que está tão enraizado, né, na nossa cultura, na nossa sociedade. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que parar para refletir e debater, e depois passar a combater o preconceito etário e tirar do automático, porque todo mundo já sofreu ou fez o preconceito etário no sentido de que a gente faz brincadeiras com relação à idade o tempo todo, seja com cabelo branco, ou seja, querendo elogiar alguém falando, nossa, você nem parece a idade que tem, né? Ou seja, a gente sempre tem que parecer mais novo, né? Eu preciso esconder a minha idade. As empresas vendem cremes anti-idade, anti-aging, como se fosse ruim envelhecer, como se fosse uma doença, né? A gente precisa rever isso urgentemente, porque a gente está passando por esse processo rápido de envelhecimento e a gente não está acompanhando isso como sociedade, como cultura e valorização. A gente tem que ter orgulho, né? As minhas rugas, minhas marcas fazem parte de tudo o que eu vivi, toda a minha experiência, né? E eu tenho que ter orgulho da idade que eu tenho e não pode ter medo de falar disso, né? E quando a gente fala de processo seletivo, então, né, é realmente muito complicado. Eu sempre falo nas empresas que os recrutadores têm que ser diversos e tem que ter recrutadores também mais velhos de todas as idades, né? E lógico, se possível, tirar idade do currículo, tirar data de formação, esse tipo de coisa, né? Porque é na prática que a gente quebra esses estereótipos do preconceito etário, então precisa de fato incluir. A gente tem que sensibilizar, mas só isso não resolve, né? E precisa entender que todos estão envelhecendo, né? Todos nós vamos chegar lá, então se eu não combater o preconceito etário hoje, eu vou sofrer ele lá na frente, né? E os gestores, os líderes têm que entender que não é só uma questão social, é estratégico, porque a força de trabalho também está envelhecendo, vai ter cada vez menos jovens para eu recrutar e reter, e o público consumidor está envelhecendo, né? Então, para eu poder entender as dores, necessidades, saber me comunicar com esse consumidor mais maduro, que hoje já é mais de 1/4 da população brasileira, eu preciso ter eles dentro de casa, né? Então, assim, a gente começa aí a mudar um pouco essa mentalidade.
Uau, muito interessante, Paulo. Obrigada por trazer. E é só mais um outro ponto, né? A partir de que idade a gente, né, considera as pessoas mais maduras? Porque a gente hoje vê muitas empresas, principalmente startups, né? As fintechs. A gente tem um índice muito baixo de equilíbrio etário, né? É uma média de idade de 30 anos, 33 anos, né? E aí a gente acaba criando programas que diversidade geracional pessoas com 40, 45 anos, né? E realmente choca, né? A gente pensar que, uau, eu preciso criar uma ação afirmativa para não discriminar pessoas com 40 anos ou mais. Qual é o limite? Assim, o que você tem visto, né, de idade? Eu mencionei 60, mas 60 anos, enfim, já é outra realidade também quando a gente pensa que está muito além dessa média de 30, né? Quais são esses desafios de idade, assim, de fato, que vocês encontram? Pois é, são muitos, né? E muitas vezes as empresas não sabem nem como se dirigir a esse público, né? Porque o idoso, que pela lei é 60 anos, mas chamar de idoso também ninguém gosta, porque tem todo um estereótipo por trás disso que não condiz mais com a realidade, então as pessoas não se identificam, né? A Mature tem esse recorte de focar nos 50 a mais, porque lá em 2015, quando eu comecei, pesquisando e conversando com as pessoas, eu percebi que com 50 anos, realmente, né, generalizando, as pessoas ficam invisíveis no mercado de trabalho. Então, é uma idade que já tem um peso muito grande, 50 anos no mercado de trabalho. Mas antes disso já começa, principalmente para as mulheres, a partir dos 40 a coisa já começa a pegar. Mas se você pensa na expectativa de vida que a gente tem hoje, né, com 40, 50 anos, você está praticamente na metade da sua vida, né? Mas é isso, a gente atua muito com 50 a mais, porque 40 ainda é super jovem, mas 50 parece que para o mercado de trabalho já está velho. Uau, interessante. Obrigada. Seguiremos falando. Carla, nossa super parceira aqui de Mercado Livre, do programa, das meninas em tecnologia. Conta um pouquinho pra gente, assim, é só na porta de entrada que existem, né, dificuldades dessa equidade de gênero? Ou que outros fatores, assim, você identifica que desacelera esse equilíbrio de gênero em Haiti, né? E para contar um pouquinho pra gente, qual é o propósito da Reprograma nesse cenário de promover equilíbrio de gênero na tecnologia? Bom, se a gente for parar para pensar, o que a gente tem de problemas, na verdade, começa já na infância, quando a gente começa a definir o que um menino ou uma menina vão brincar, sabe? Quando a gente começa a fazer essa divisão de brinquedos e a gente coloca o videogame normalmente para meninos, a gente começa a determinar aí coisas que vão impactar na escolha da faculdade, que vão impactar na escolha da profissão, e que vão dizer, e que a menina vai olhar, por exemplo, para aquilo e vai falar, isso não serve para mim. Eu não sirvo para isso, eu não sou boa em matemática, eu não sou boa em física, eu não sou boa em química. E aí, como a gente usa muito do histórico como um todo, a história como um todo, se a gente for parar para pensar, é muito difícil de citar uma mulher, de uma física, uma química, na área de química, é muito fácil citar um homem. E aí ela começa a validar do tipo, realmente, não tem. Na área da tecnologia, se a gente parar para pensar, eu sempre faço esse exercício, é muito fácil para a gente citar um homem. Vem na nossa mente com muita facilidade. Vem o Mark Zuckerberg, que é o mais recente, vem o Steve Jobs, vem o Bill Gates. Pensa numa mulher. Você não consegue pensar numa mulher tão relevante como esses três que eu acabei de citar. E aí você vai ficar agora pensando nos próximos minutos, vai pensar, eu não tenho uma mulher para citar, porque eu também tenho dificuldades. E aí percebe que o fato, e eu estou na área de tecnologia, então percebe que esses pequenos detalhes acarretam o fato de chegar na hora de escolher uma faculdade, uma menina nem considerar ciências da computação. Tanto que as mulheres que têm interesse, acho que entra 0,4%, as outras por cento mais ou menos, as outras desistem no meio do caminho. Então, assim, na porta de entrada, a gente não vai ter desenvolvedora. Se a gente não tem desenvolvedora mulher, logicamente, nos cargos de liderança de tecnologia, não vai ter também, porque aí começa a ser um efeito dominó, né? Se eu não tenho mulher desenvolvendo, ela não vai ser especialista naquilo, ela não vai pegar um cargo técnico, ela não vai pegar um cargo de gerência. Então, a gente tem que começar a trazer as mulheres, colocar as mulheres na tecnologia, para que a gente possa começar, primeiro, ter desenvolvedoras, começar a ver quem tem perfil de líder, quem tem interesse nisso, para começar a desenvolver essas mulheres, para daí sim a gente começar a resolver nos vários níveis. Então, assim, o que a Reprograma tenta fazer hoje, né, são duas frentes. Uma, focada especificamente em mulheres que sempre quiseram ou gostaram de tecnologia, mas em algum momento elas falaram, isso não serve para mim,
E aí a gente tenta mostrar para elas que serve sim, que elas podem aprender, que elas podem entrar nessa área. Então é um pouco essa lógica. A gente pega mulheres que já tiveram alguma formação ou estão em transição de carreira, ou mulheres que nunca iam considerar, não tem nem a possibilidade de carreira, mas elas gostariam de, tipo assim, não consideram aquilo, então a gente trabalha com essas mulheres. E também outra parte que a gente está olhando agora, que é a parte de adolescentes, que a gente tem o Reprograma Teens e o Conectadas, que daí é pensando nesse legado, mostrando para essas meninas possibilidades para que elas, quando for escolher uma carreira, que elas considerem a tecnologia. A gente não vai fazer com que, não, escolhe a tecnologia porque tem que ser isso, mas que ela considere a possibilidade, porque hoje em dia muitas delas nem consideram a possibilidade. Então hoje o Reprograma tem vindo nessas duas frentes. No presente, a gente quer colocar mulheres rápido no mercado, porque senão a gente vai começar só a pensar em legado e vai resolver esse problema daqui a 10 anos, né? Quando essas meninas começarem a se formar. E, do outra frente, a gente quer que essas meninas comecem a buscar formações de tecnologia e considerarem isso uma possibilidade. É um pouco o que a gente faz hoje. Uau, maravilha, incrível, parabéns pelo trabalho, assim, pela parceria aqui também com a gente. Obrigada pela parceria. Márcia, você falou sobre os vieses, né? Os vieses cognitivos, os vieses inconscientes, e veio uma pergunta aqui também muito bacana, a gente já vai entrando aqui para a pergunta do pessoal que está nos acompanhando, que é sobre como a gente pode, né, assim, mitigar esses vieses em processo seletivo. Se vocês têm algum exemplo de alguma situação, né, que vocês apoiaram alguma empresa a buscar um processo seletivo mais neutro ou mais intencional, né? Que a empresa realmente estava ali comprometida e vocês criaram um processo em que esses vieses foram eliminados no momento da entrevista, enfim, até a contratação da pessoa. Sim, com certeza. Desde 2013 que eu fazia palestras de conscientização, capacitação de RH. Eu acho quando eu falo de conhecer, levar informação, a minha própria existência, a minha história, contar, falar. Você vê uma trans que é empresária, que é advogada, que enfim, fala inglês, fala línguas, né? Viajou o mundo inteiro. Você vai... Eu sou o exemplo do que o preconceito ele é. Eu digo sempre que eu comecei a tomar hormônio com 13 anos, meu pai me convenceu a parar, né? Ele nunca disse, não quero você assim, nada. Ele disse, esconda, não assuma, né? E por conta disso eu consegui ser tudo que eu sou, né? Se eu tivesse me assumido aos 13 anos, eu não seria nada. Isso é o que eu falo sempre, né? Que é verdade. Então, esse tipo de informação que eu sempre levo para as empresas, para as pessoas, muitas empresas têm compromisso com a diversidade, principalmente grandes multinacionais que são nossas parceiras. Algumas delas tinham muita vontade realmente de mudar as coisas internamente e fizeram muitos trabalhos, inclusive esses de palestra, de evento, de você ter contato com a diversidade de uma forma humana, de você ver que não é uma questão de números, são seres humanos, são pessoas que estão ali, que querem trabalhar, que querem ajudar a sua empresa, que querem produzir, e quando você dá a oportunidade, elas agarram com muito mais vontade, porque elas sabem que lá fora talvez não seja tão bom assim, em outros lugares. Então, tudo isso faz com que foi um trabalho feito, que continua sendo feito. Hoje nós não damos mais conta de fazer palestra para todas as empresas, porque entram 4, 5 por dia, a gente não tem, só eu e vai ter, né, trabalhando de graça, então não dá. Mas a gente criou uma cartilha que é extremamente informativa e eu digo, entre no Transempregos, vá na cartilha agora, leia a cartilha. Se você ainda tiver dúvida, me procura, né? Então, e aí, se for necessário, às vezes a pessoa fala, olha, eu adorei, mas o pessoal aqui é muito difícil. Eu marco, faço palestra para chefe, diretor, presidente, o que for, a gente faz, conversa, antigamente presencialmente, hoje só online, mas a gente faz. E é isso, levar realmente informação de uma forma que não seja só um discurso pronto, de são cruéis, a gente está morrendo. Não, é algo diferente, né? Existem diamantes brutos lá fora que você está deixando de aproveitar e lapidar porque você acha que é pedra, né? Então, coisas assim.
que a gente precisa levar e tem funcionado com retornos positivos das empresas, né? Nossa, que maravilha de pessoa, então isso é muito gratificante para mim. Que bacana. E, Márcia, você falou de várias ferramentas, né? Você falou de treinamento, falou em montar materiais educativos. Às vezes, a gente, na ansiedade, né, de querer fazer um processo acontecer, a gente acha que em uma hora de encontro a gente vai se tornar uma liderança inclusiva, livre de vieses, né? E a gente sabe que os vieses, a gente não vai conseguir eliminar os vieses, a gente vai conseguir tomar consciência deles para mudar a nossa atitude diante, né, do preconceito. Então a gente observa assim, muita ansiedade, né, e muitas vezes convicção das pessoas que acham que uma palestra se torna realmente uma liderança super inclusiva e é como se fosse um checkbox, né? Eu tenho uma caixa, fiz um treinamento de liderança inclusiva, já estou pronto para, né, transformar aqui o ambiente de trabalho. Então, você citou aí algumas ferramentas, enfim, que é uma trajetória, né? A gente precisa, enquanto liderança, estar muito comprometido também com essa agenda, né? Eu digo que, diante da lista de treinamentos que uma liderança precisa fazer, né, diversidade e gestão inclusiva precisa estar lá o tempo todo, e não como uma caixinha para a gente marcar, mas para a gente estar continuamente buscando informação, né? Porque o mundo muda de uma forma muito acelerada, né? E o nosso cérebro humano não é capaz de acompanhar esse crescimento exponencial, né? O nosso cérebro trabalha de forma muito linear. Então, é uma jornada. A gente não vai estar 100% pronto. A gente, enquanto ser humano, está sempre em construção, né? Então, eu acho que é um pouco assim, da gente começar a tomar consciência de coisas que a gente nem sabe que não sabe, né? Então, a partir do momento que a gente se dá conta, opa, eu nem sei que eu não sabia disso, né? Começar essa jornada de conhecimento. Então, acho que muito bacana que você trouxe. Obrigada. E não sei, Morris e Carla, se vocês têm algum exemplo de algum processo que vocês entenderam que, nossa, a gente conseguiu ser muito intencional e ajudar, né, os tomadores de decisões ou tomadora de decisão a mitigar, né, esses vieses, e a gente teve bastante sucesso nesse processo específico. Quer falar, Carla? Primeiro? A gente ficou na dúvida, né? Bom, no caso da Reprograma, a gente mesmo, como Reprograma, pensando no nosso histórico, a gente teve que fazer esse exercício. Porque quando a gente começou, a gente era uma iniciativa muito pequenininha, há 5 anos atrás, praticamente sem nenhum recurso, conseguindo recurso através de financiamento coletivo, algumas pequenas doações. A maioria dos nossos professores naquela situação eram voluntários. Então, nesse cenário, o recorte que a gente tinha para a inserção das mulheres na tecnologia eram mulheres, e aí a gente começava com muitas mulheres brancas que estavam transicionando de carreira, que poderiam, porque o nosso curso sempre foi longo, né? Mesmo que agora ele tem 18 semanas, antes ele tinha de 8, mas ele ocupava a sua de segunda a sexta carga horária inteira. Isso fazia com que você tivesse ficado no mínimo 2 meses parado, né? Então, era um recorte muito específico. E aí a gente começou a perceber que a Reprograma foi crescendo, foi evoluindo, a gente mesmo começou a buscar formas, tanto financeiras, quanto nos nossos processos, de como é que a gente faz para incluir mais mulheres negras nas nossas turmas, mulheres trans, como é que a gente faz para trazer elas? E aí a gente teve que fazer esse exercício de verificar os nossos processos seletivos, como a gente divulgava, para que a gente pudesse ter turmas que representem mesmo efetivamente a sociedade brasileira. Então, para a gente foi um processo também de evolução. A cada ano a gente conseguir mais financiamento para ajudar a gente a dar mais suporte também, focar em mulheres mais vulneráveis e, efetivamente, trazer mulheres que talvez não tivessem nenhuma oportunidade se não fosse a porta da Reprograma, sabe? Então, para a gente, foi um processo. A gente teve que olhar para a gente. Acho que antes de pensar nas outras empresas, a gente teve que olhar para a gente, para pensar nos nossos próprios processos, para conseguir construir uma coisa que representasse mais a sociedade como um todo. Uau, é um aprendizado contínuo, né, Carlos? Parece que nunca vai estar pronto, né, esse projeto. A gente fala que gestão inclusiva tem início, meio, mas não tem fim, né? Porque lidar com pessoas é essa dinâmica constante, né? Somos, assim, irrepetíveis e somos surpreendentes, né? Cada pessoa traz no seu DNA uma potencialidade, né, e uma possibilidade única, né? Então, acho que você já ouvindo falar me traz muito essa ideia, né? Vamos estar sempre nessa jornada, né? Quem está comprometido em lidar com pessoas tem que estar também abraçado a essa agenda de aprendizagem,
né? E está super em moda, né? Hoje, como se fosse algo muito novo, né? O lifelong learning, né? Enfim, então, gente, como se fosse muito novo, né? O aprendizado contínuo é algo assim, né? Muito antigo. Enquanto existe humanidade, né? E organizações, a gente vai ter que aprender. Enquanto tiver relações entre pessoas, a gente vai ter que aprender. Se a gente de fato, né, quiser promover ambientes de mais justiça, de mais equidade. Então, muito interessante. Obrigada e parabéns também pela coragem, né, de rever processos, de identificar que eu não sei, eu nem sabia que eu não sabia, mas agora que eu sei, né, eu me comprometo a essa transformação. Então, acho que é também muito da riqueza, né, da vulnerabilidade, de se expor e de reconhecer que estamos em constante formação e precisamos seguir aprendendo muito, né, para lidar com pessoas. Obrigada. Morris, você quer trazer algum exemplo também desse desafio? Vamos lá. Sim, sim. Bom, assim como o exemplo da Carla, logicamente que na Mature a gente precisa ter no nosso time uma diversidade etária, né, total, muito grande. Então a gente sempre prezou por isso desde o início. Muito importante, primeiro, ouvir os nossos usuários, os 50 mais que estão na nossa base. A gente tem todo um trabalho de comunidade muito forte, que começou para ouvir o nosso público, mas hoje também é muito para conectar eles entre si, para fazerem parcerias e tudo, né? E também praticar isso dentro de casa. A Mature ainda é uma equipe pequena, ainda é mais fácil, né? Mas com certeza a gente faz muito isso. E a gente tem, de fato, cases muito interessantes hoje em dia. Como eu falei, felizmente as empresas estão se interessando, se abrindo para o tema de diversidade etária, né? E aí no último ano e meio, 2 para cá, a gente tem feito projetos com grandes empresas que têm dado muito certo e que têm feito assim de forma genuína, né? Porque realmente quer fazer diferença e não por marketing ou por employer branding, né? Para incluir de fato. Isso começa, logicamente, com educação, com a liderança entendendo e apoiando, né? Mas a gente também envolve gestores, RH, toda a equipe. Fazemos um trabalho de consultoria muito grande de diagnóstico interno para entender como que está a questão na empresa e aí saber o que precisa fazer, né? Normalmente um pilar para que esse assunto seja trabalhado ao longo de todo o ano, né? Como você falou, não adianta ser só uma ação pontual. Depois que a gente tem um ambiente mais aberto, mais propício para isso, aí a gente ajuda a incluir, né? Fazer processo seletivo, enfim, contratar pessoas 50 a mais e às vezes a gente ajuda também a treinar as pessoas que estão chegando, faz todo um acompanhamento, programa de mentoria. Tem até empresas que hoje a gente tem ajudado a fazer programa de saída, preparação para o pós-carreira, aposentadoria, esse tipo de coisa que também é muito importante, mas pouquíssimo olhado por enquanto, né? Mas, por exemplo, empresas como Credit Card, Kimberly-Clark, Sky, Livelo, Bayer, tem empresas como essas que fazem um programa de estágio 50 a mais, que pode parecer estranho, mas faz muito sentido, porque as pesquisas mostram que a cada ano no Brasil está crescendo o número de pessoas com 50, 60 anos ou mais em cursos de graduação. Afinal de contas, se a gente está vivendo mais, a gente vai ter várias profissões, né, e vai ser cada vez mais comum você aprender, né, uma nova profissão, voltar para a faculdade, enfim. Então, a gente tem quebrado bastante esse negócio de que estágio é para jovem, não, estágio é para quem está se formando, independentemente da idade. Mas, lógico, vagas mais estratégicas também, né, tanto gestão ou operacional. Mas na Credit Card, por exemplo, a gente fez um projeto muito bacana porque Credit Card é um negócio dentro do Grupo Itaú que é muito tecnológico, né, e a equipe super jovem, só que eles perceberam que quase 40% da carteira de clientes deles tinha mais de 50 anos. E o pessoal que estava desenvolvendo ali uma média de menos de 30 anos. E aí, com todo o trabalho que a gente fez, eles contrataram inicialmente 6, depois mais 4 pessoas. Era para ser, inclusive, temporário, mas quase todo mundo foi efetivado. E estão atuando em squad, junto com os jovens, desenvolvimento de produto, trazendo aí um outro olhar, né, que representa muito essa quase metade da base de clientes deles. E como foi feita toda uma preparação, deu muito certo, né? Deu tão certo que agora eles estão levando isso para outras áreas do Grupo Itaú.
estão super satisfeitos, estão aumentando o programa e fazendo novas ações sobre isso. Então, é um case muito interessante, que a gente já mostrou, mas ainda vai divulgar ainda mais nos próximos meses, para inspirar, né, mostrar para outras empresas que quando você faz de forma estruturada e põe em prática, dá certo. Tem outras empresas, por exemplo, que têm diminuído turnover e absenteísmo com equipes multigeracionais, estudos comprovando que equipes multigeracionais são mais criativas, né, e, portanto, mais inovadoras, e por aí vai. Então, tem hoje muitas empresas com ótimos exemplos de que realmente, né, dá certo, funciona e que acaba trazendo muita coisa que às vezes você não consegue mensurar, né, mas que no final do dia você vê que é positivo para o time e para a organização como um todo. Uau, muito interessante, gente. Que incrível ver tanta gente comprometida, né, com essa transformação. Parabéns por tudo que vocês trouxeram, assim, super inspirador. E o tempo voa, a gente já está partindo aqui, temos 9 minutinhos só de agenda, então eu preciso, né, pedir para que a gente comece a finalizar, que eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas enquanto isso, eu gostaria já de pedir, né, para que a gente traga aqui, cada um traga uma mensagem final, mas que também inclua esse convite para reflexão, né, sobre esse envolvimento pessoal de cada pessoa na jornada. É uma jornada de todos nós, né? Não é uma jornada única, não é uma jornada que a gente vai conseguir sozinha ou sozinho. Então, o que vocês poderiam deixar, assim, cada um deixar uma mensagem que traga para a gente um pouquinho desse novo olhar que a gente precisa para se juntar a todo esse movimento? Márcia, se quiser começar. Eu aconselho as pessoas a tentarem se informar, buscar informação, tentar assistir filmes, ler livros. Eu sei que não é fácil, não é todo mundo que gosta, que tem tempo, mas é uma maneira da gente entender mais. Eu amo fazer isso. Eu acho que muitas das coisas que eu tenho hoje foi de tanto filme e livros que eu li, né, na minha vida sobre esses assuntos todos. E tente, se precisar, vou deixar aproveitar a oportunidade, vou deixar aqui meu Instagram também, marciarrocha.oficial, se quiserem conversar, tirar ideia, chamar para conversa, para palestra, podem me procurar. Mas é isso, eu acho que buscar informação, tentar sem pé atrás, de verdade, né, tentar abrir a cabeça e tentar ver que o mundo não é do jeito que foi colocado para a gente nos últimos 200 anos. A gente tem que rever os nossos valores. Tá bom? É isso. Maravilha, tá bom. Morris, vou passar para você e antes de você fechar, só ver se consegue juntar aqui com uma pergunta que surgiu, que eu acho que é super interessante também, que é sobre que abordagem, né, para quem já está na casa dos 40 e quer mudar de carreira. Então, nem é experiente na nova jornada, né, mas quer muito aprender, mas também não é experiente, mas também não está se aposentando. Que dica também você poderia trazer para a galera aí da turma dos 40 que quer mudar de carreira? Legal, acho que são dicas que servem para todos, né? Mas primeiro é o autoconhecimento. Olhar para dentro ajuda muito passar por esse processo de mudança, né? De reinvenção, muitas vezes, porque você busca esse novo caminho com mais propriedade, entendendo o que faz sentido para você nessa fase da vida, né? Isso é fundamental. Depois, você falou do lifelong learning, né? É isso, é atualização, curiosidade e adaptabilidade. Eu falo muito da importância de ter a humildade de você estar aberto para aprender coisas novas e eventualmente reaprender, mas principalmente aprender com pessoas mais jovens, né? A gente tem que saber que por mais experiência que eu tenho muito para ensinar, mas eu também tenho muito para aprender. Eu preciso estar aberto para isso, né? Estar aberto ao novo. E estar buscando fazer networking, participar de comunidades, cursos, grupos, eventos, para entender quais são as tendências, o que está rolando e, eventualmente, parece alguma coisa que eu me conecto, né? Se eu ainda estou nessa busca, mesmo se eu já sei o que eu quero, eu preciso fazer muito networking também, né? Então, abraçar a tecnologia, não tem a menor dúvida, né? Entender que a tecnologia é uma aliada e não uma barreira, né? E ter essa humildade junto com o autoconhecimento, são dicas que eu sempre trago.
e até queria rapidamente, falando em tecnologia, conectar com o que a Carla trouxe, né, de incluir mulheres na tecnologia, desenvolvimento. Uma discussão recente que a gente tem tido é a importância de ter pessoas muito diversas, inclusive com relação à idade, em tecnologia, né, em desenvolvimento de software, porque a inteligência artificial está crescendo muito, inclusive nos processos seletivos, né? Já existe muita filtro automático sendo feito. E quando a gente tem só homens jovens, brancos, hétero, que a grande maioria desenvolvendo esse tipo de algoritmo, os vieses deles vão ser replicados, né, nos algoritmos, e o processo seletivo tende a continuar preconceituoso pela inteligência artificial se é desenvolvido só por essas pessoas, né? Então é muito interessante, importante essa discussão, mas isso vai longe. Então, meu recado final é para que todo mundo entenda que todos nós vamos envelhecer, né? Com sorte todos chegaremos lá, então todos nós temos que nos responsabilizar por lutar contra o preconceito etário. Verdade, Morris, obrigada. E, gente, só mesmo para última perguntinha aqui para a gente finalizar os nossos 4 minutinhos de painel. Carla, qual é o papel dos homens na equidade de gênero? E aí, pensando em Haiti, se você puder trazer para a gente para fechar, super agradeço. Acho que o papel dos homens é visualizar, entendeu? Que eles também podem, sabe? Que, assim, a gente sozinha, a gente vai, de alguma forma vai chegar, mas dá muito trabalho. Verificar os próprios machismos, sabe? É uma área, quando uma mulher entra na área e ela tá sozinha, sabe? Ela, dependendo do grau, ela passa por diversos machismos num grupo. Então, assim, verificar os próprios machismos, eu acho que é um grande passo, sabe? E tá de coração aberto. Eu sei que é muito difícil, a gente fala muito dessa palavra de empatia, e é muito difícil se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que a gente tem que ter um esforço muito grande de fazer isso. E eu até falo por mim agora, como mãe recente, que talvez a minha perspectiva mudou completamente, porque antes eu era uma mulher, sei lá, ano passado eu era uma mulher, agora eu sou uma mulher com filho, e isso faz você repensar um monte de coisa. Então eu acho que tá de coração aberto e tentar quebrar os próprios viés que você tem, sabe? Tipo, empatia é uma palavra que às vezes parece um clichê, porque todo mundo começou a falar, parece uma palavra da moda, mas no fundo é isso. Para você ajudar a mudar a sociedade como um todo, você tem que se despir daquilo que é você e tentar se colocar no lugar do outro. Para os homens, quebrar os machismos, aqueles do dia a dia, aquele pequeno, sabe? Já ia ser um grande avanço, porque você ia criar um ambiente muito mais acolhedor para as mulheres que estão entrando na área. Maravilha, gente, que honra, que privilégio estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempo, pelas mensagens, estou super inspirada, anotei um monte de coisa aqui, aprendi pra caramba. Então, um abraço para vocês e até a próxima, gente.